Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um dia gratos ao Senhor, né? Mais um dia que Ele fez. E nos alegramos e nos regozijamos nele, porque foi o dia que Ele fez para você. Estamos aqui para dar continuidade na nossa leitura bíblica. Não desista, hein? Eu sei que às vezes vai vir aquela vontade de desistir, aquela preguicinha, mas ó, você é mais que vencedor. Vença. Vamos continuar lendo a palavra e dia 31 de dezembro nós faremos uma grande festa aí de encerramento da leitura da palavra do Senhor. Bom, ontem nós lemos até o capítulo 15, nós lemos o 13, 14 e 15. Hoje nós vamos ler 16, 17 e 18 de Gênesis. Tá bem interessante, né? No último capítulo Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão até falou, mas Deus, como é que eu vou ter uma grande nação, uma posteridade grande, se eu não tenho descendente? Deus faz promessas para Abraão. Vamos ver, a história tá bem legal, né? Vamos dar continuidade e ver o que vai acontecer, né? Deus é maravilhoso e Ele é fiel. Então vamos lá. Capítulo 16, gente. Vamos dar continuidade. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão, eis que o Senhor me impediu de dar à luz. Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai, você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse, volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também, aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou, você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor o que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia, neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Berlaí-Roi, fica entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão chamou de Ismael, o filho que Agar lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a eles e disse, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra a Deus e falou, quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência.
Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, com propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Essa é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro, que não for da sua linhagem, deve ser circuncidado, e o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, rei de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho de um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz, para você, nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Naquele mesmo dia, Abraão tomou o seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os que ele tinha comprado com seu dinheiro, todos do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nela como os comprados de estrangeiro. Amém. Vamos agora para o capítulo 18. Deus promete um filho a Abraão, né? Deus já tinha falado aqui que daria Isaque, né? Deus mais uma vez vai confirmar ali a sua promessa. O Senhor Deus apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Deixa eu só virar a página aqui, gente. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro dele, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descanse debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que se refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado que lhe apressou a prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore. E eles comeram
E então lhe perguntaram: onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a um ano, e Sara, sua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu senhor terei ainda o prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei luz a um filho, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Eita! E aí a gente pode parar e pensar: existe algo difícil para o Senhor? O que você precisa? O que você necessita? E você olha para as circunstâncias e diz: não, isso não é possível. Não dá mais tempo. Existe algo impossível para Deus? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor, e aproximando-se, Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor de 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti será que o juiz de toda a terra não fará justiça? Então o Senhor lhe disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, que eu sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: não destruirei, se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire o Senhor, se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? E o Senhor lhe respondeu: não farei, se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: e eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver apenas 20? O Senhor respondeu: não destruirei, por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire, Senhor, se lhe falo novamente, mas se lhe falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Acabamos o capítulo 18. Lemos aí o 16. Passou tão rápido, né? O 16, o 17 e o 18. E aí? Vamos continuar firmes, né? Nesse propósito da leitura da palavra de Deus. Amanhã nós continuaremos 19, 20 e 21. Não desista, continue firme na leitura da palavra do Senhor, ela é tão importante para as nossas vidas, né? Um grande abraço, não esqueça, ore ao Senhor agora, se terminou de ler, faça a tua oração, peça ao Senhor que fale contigo e nós continuaremos firmes. É só o começo, gente, é só o começo. Faltam ainda muitos dias e vou mostrar para vocês ainda o que falta pra gente ler.
Lemos só isso aqui, ainda falta isso aqui. Não desista. Deus vai falar com você. Bom, grande abraço, fique com Deus e um ótimo dia.